Bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, né? Vamos tentar aí fazer um pouquinho diferente, uma aula um pouco diferente. Já vou antecipando, se não der certo, a culpa não é minha, eu juro que eu tentei, eu fiz em casa e aqui não deu certo, tá? Então, já vou me explicando antes que aconteça o erro, tá? Então, hoje a aula é um pouquinho diferente, né? Nós vamos continuar falando ainda sobre o matemática em casa e a participação de muitos alunos, muitos professores. Muito obrigado, obrigado mesmo. Nós já estamos lá com mais de 500 inscrições ali. Muito obrigado mesmo, eu agradeço. Hoje, para ser a voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão dizendo, professor Osmar. Olá, bom dia Jonas, bom dia a todos os estudantes do 7º ano que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Estou aqui para acompanhar as interações, as perguntas, os questionamentos, né, as dúvidas de vocês nessa aula um tanto quanto prática, né, Jonas? Vamos falar de números inteiros, mas de uma situação real, bem... Vamos tentar aí, né, colocar uma situação um pouquinho diferente, né? Estamos aqui com alguns equipamentos um pouco diferentes aí, um pouquinho tem a ver com a aula, né, do contexto da aula, mas aí não é muito a minha área, né, matemática, mas a gente foge um pouquinho, né, Osmar? Mas vai dar certo, tenho plena convicção. Lembrando aí, você que está participando do Matemática em Casa, né? Hoje eu vou dar outra missão para vocês, já foram dadas 2, né? Hoje vai ser apresentada a 3ª missão. Caso aí você não conseguiu ainda fazer inscrição, não conseguiu ainda ver, não esqueça de ir lá no Instagram, na página CMSP_MAT, né? MAT, ou se você tiver algum problema, alguma coisa, mande um e-mail. O e-mail é quase parecido, né? É cmsp.mat@gmail.com. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda lá. Então, sempre solucionando. E hoje, né, continuando a aula aí, nós vamos falar sobre números inteiros. Nós já vimos isso, né? Nós já vimos alguns aspectos sobre isso. E dos números inteiros que nós vamos falar hoje é aquela parte negativa, né? Aqueles números negativos, que tem todo um contexto aí, toda uma relação, né, Osmar? Sim, Jonas, tá acompanhando aqui o pessoal no chat, bastante participação dos nossos alunos, nosso professor Hugo, muito obrigado, tá bom? De coração, obrigado. Tá? E os nossos alunos perguntando, dizendo que a aula vai ser divertida e a vida que segue. Bora lá, então, vamos tentar uma aula aí um pouquinho diferenciada. Põe na tela para ele, diretor, a habilidade, para vocês anotarem aí. A habilidade é a 4 do 7º ano, então EF 07MA04, que ela fala em resolver, elaborar situações, problemas que envolvam operações com números inteiros. Lembrando, números inteiros aí, essa parte negativa, né, que nós observamos. Então, o objeto de conhecimento é números inteiros. Uma história, uma orientação, uma associação, que é o que nós vamos tentar fazer aí hoje, né, com números numa reta numérica e operações com esses valores. Então a história nós já trazemos, nós já falamos. A ideia hoje aí é trazer relacionada a uma associação. Nós podemos associar os números negativos aí a quase que muitas coisas dentro da nossa vida, né, Osmar? Sim. Acredito que a principal aí é relacionada ao dinheiro, que é quando você está no negativo, no né? Negativo, né? O famoso vermelho, né? Contradição toda. Mas os números negativos são muito presentes. E aquela coisa, né, que a gente falou anteriormente lá na aula passada, né? Às vezes a gente nem se dá conta de como essas coisas estão no nosso cotidiano, né? Sim, como nós utilizamos essas referências, né? Então, o que nós fazemos? Utilizando esse tracinho na frente, nós simbolizamos aí por um número negativo. É verdade. Nós utilizamos essa relação, né, essa simbologia, como dentro da matemática, muitas coisas são simbólicas. Vou colocar para vocês aí algumas ideias de como que nós podemos, né, como que nós identificamos esse valor negativo. Pode pôr na tela para ele, diretor? Então, nós utilizamos, né, esses números negativos, esses números inteiros. Então, utilizamos esses números quando queremos representar uma situação na qual o valor é menor que zero. Então, sempre uma representação menor que zero. Então, por exemplo, a temperatura, podemos dizer que é menos 2 graus Celsius, ou seja, a temperatura abaixo aí de zero é negativa. Então, esse tracinho na frente, né, representa esse negativo. No extrato bancário, né, Osmar, que ninguém gosta de ver,
mas pode acontecer, né? Pode Sim. aparecer um valor lá de 12 negativo. Pode, bastante, né? É comum, né? Vamos dizer assim, em determinadas situações aí do mês, né? Quando você passa o cartão, debita da conta, Debita, né? Sai, né? Esse sair aí está associado ao perder, né? A gente cria muito essas situações. Essas né? referências, Sim, né? é verdade. Então, quando você debita, né? Quando você tira esse valor, é um valor negativo aí. Então, por exemplo, você fez uma conta lá, que nem vocês compraram alguma coisa, por R$12, você comprou lá, você colocou, beleza, debitou ali, é um valor negativo. Pode colocar na tela para eles também. O que ninguém gosta também, né, Osmar? Sim. É quando o saldo de gols de um time pode ser menos 8 gols. Ou seja, sofreu mais gols do que marcou em um campeonato. Ninguém verdade. quer ter saldo negativo. É verdade. Aí no final das contas a conta não bate, né? Porque é matemática também, não tem isso, né? Gols prós e gols contra, né? E a realidade que acontece, toda vez que você ganha uma partida, você tem 3 pontos. Toda vez que você perde, você não tem nada. Isso aí. Então, quando você faz essa associação, que você tomou mais gols do que você fez, naturalmente, me parece que você está perdendo mais do que ganhando. É, o número negativo aí é uma representação. Ninguém gosta disso, principalmente se for o seu time, né, Osmar? Opa, aí não. Então, essas representações aí do número negativo, né, vocês podem ver em todas as partes. Eu vou falar sobre isso no final da aula, mas já vou antecipar para vocês. 7º ano, anota aí. Então, pega lápis, caneta, borracha, lá o que vocês precisarem, anotem aí. Missão 3. Encontrar valores negativos, ou seja, valores abaixo de 0. Então, você vai lá, procura em algum produto, procura em alguma coisa, lembrando, dentro da sua casa, fotografem, né? Tirem uma foto de um número negativo. Então, você achou lá o número negativo numa embalagem, tira a foto lá, marca o Centro de Mídias Matemática lá no Instagram e você participa dessa atividade, né, Osmar? É verdade, Jonas. Aproveitando sua fala, o professor Marcos, ele pergunta assim, se com 2 alunos da turma ele pode se inscrever. Pode mesmo. Pode participar. Um aluno já pode participar. O que nós queremos mesmo é a participação de vocês aí no contexto, colocar aí a criatividade de vocês nesse contexto. E o João Vitor acabou de colocar aqui que ele e o pessoal da turma montou uma equipe, montou uma turma e estão participando ativamente do Matemática em Casa. Boa, Valeu, isso João. mesmo, é isso aí. Então hoje, para a aula, eu vou tentar representar para vocês uma referência. Já estou falando que eu vou tentar porque eu não tenho certeza se vai dar certo. Vai sim. Então, o que eu vou tentar representar para vocês? Hoje eu vou tentar representar um número negativo. No caso aí, é na temperatura. Então, eu vou tentar construir com vocês um termômetro, tá? Não façam isso em casa, por favor, porque isso utiliza álcool. Nem todos aí, vocês são crianças, vocês não podem utilizar. Então, por favor, não repitam isso em casa. Eu vou fazer aqui, eu estou na responsabilidade de um adulto aqui, mais velho que eu, né? O Osmar aqui. Vou cuidar para ele não fazer arte. É isso aí. Então, eu estou na presença de um adulto aqui para supervisionar o que eu estou fazendo, né, Beleza. Osmar? Vamos lá? Beleza? Então, pode pôr na tela para eles, diretor? Ai, que legal. Então, que é a construção de um termômetro. Então, assim, qual que é a ideia aí, né? Eu coloquei alguns itens, nem todos eu vou utilizar, mas seria mais ou menos essa a ideia. Então, os materiais, eu vou precisar de um frasco de vidro, ou uma garrafa PET, ou uma garrafa de plástico, eu vou mostrar aí para vocês. Um tubo de caneta, um canudo, alguma coisa. A placa de PVC ou isopor. Era importante se você fosse precisar enxergar. Nesse caso aqui, eu consegui mostrar um modelo aí que nós não vamos precisar, né? Nós não vamos precisar nesse formato. Nós precisamos de álcool, então por isso que eu estou falando, não construa, não faça em casa, porque utiliza-se de álcool, né? E aí você vai precisar de um corante, alguma coisa, para ter a pigmentação nesse álcool para você ver, no caso, a dilatação. Então, a construção, né, qual que é a ideia aí? Era furar uma tampa ou pegar uma tampa aí, passar esse tubo de caneta e aí você conseguir construir. Eu consegui montar, vou pedir aqui para o câmera colocar, eu consegui construir esse aqui, ó. Então, esse aqui é o, vou colocar na mesa para facilitar. Então, esse é o termômetro aqui que eu construí. Vou colocar mais para cá. Esse é o termômetro aqui que eu construí. Então, tem o álcool aqui e essa aqui é a marquinha, digamos, nele, né? Seria minha temperatura ambiente, Osmar. Sim. Seria meu valor ambiente. Então, essa aqui é a temperatura. Legal. O que eu vou utilizar e o que eu vou fazer aí com vocês?
Então, eu vou pegar, ó, eu peguei um copo plástico aqui, ó, foi um copo plástico. Por que eu peguei um copo plástico? Porque ele já tem uma tampa com furo. Por isso que eu peguei esse copo aqui para fazer. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Então, eu vou pegar álcool. Deixa eu colocar isso aqui para cá, né? Okay. O que eu peguei aqui nesse álcool? Esse álcool aqui é de 70 graus, né? Então, ele tem uma relação aqui nele que ele tem uma dilatação diferente. Ó. Se vocês conseguirem ver, tá aqui, ó. Ele tem uma dilatação diferente, não é aquele álcool comum que é o 45 que tem em casa, né? É o que a gente usa para higienizar as mãos hoje, né? Isso mesmo, geralmente esse álcool. O que vocês vão fazer? Então, qual que é a ideia principal aqui? Não precisa ser igual ao que eu estou fazendo, então não tentem construir isso em casa. Qual que seria a ideia? A ideia é, eu vou colocar uma quantidade de álcool no recipiente, então aqui eu coloquei uma quantidade de álcool. Aí eu não tinha corante, Osmar. Sim. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma caneta e cortei a ponta. Ó, cortei a ponta, aí o que eu faço? Ó? Ei, mas é arte, hein? Eu assopro aqui, ó. Ah, que legal. Ó, e aí eu tiro a tinta e já mexo com essa própria caneta, e aí eu já tenho corante. Então não tem que comprar corante. A caneta aqui é uma caneta velha, né? Criatividade, né? Tirei a ponta aqui, boa. Ó. Só tirei a ponta, beleza? Então essa é a ideia. Qual que era a ideia? O certo, aí no contexto, é você encher até a tampa, tampar, né? E aí eu tenho um canudo, ó. Lembrando que esse canudo aqui, ó, comprei, ele é biodegradável, né? Sim. Tomar esse cuidado. Importante. Esse canudo aqui, ele não tem a mesma influência do plástico aí no cotidiano. Aí o que eu faço? Eu coloco o canudo aqui. E como esse aqui é branco, não dá para ver, o que eu coloquei aqui é transparente, aí o álcool tem que subir, ou seja, ele tem que dilatar. Eu montei um aqui maiorzinho, para vocês verem. O que eu fiz aqui? Então eu enchi o álcool. Tá vendo isso aqui? Eu coloquei cola quente para poder vedar, Osmar. Sim. Aí tem o álcool aqui, aí ele sobe, ele dilata. Só que esse aqui é muito grande. Ele demora muito tempo para o álcool dilatar. O que eu fiz? Eu peguei, sabe aqueles, como eu posso dizer, aqueles cheirinho, não sei qual que é o nome que eles utilizam, que você dá a representação, que é tipo, tem um perfume aqui dentro, aí ele fica para fora? Sim, sim. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse frasco, isso aqui é plástico, tá? Não é vidro. Eu vedei aqui, ó. Eu vedei e coloquei álcool. Só que eu coloquei álcool um pouquinho assim para cima, ó, só para vocês verem a marca. Então, essa aqui seria mais ou menos a ideia de como construir. Bacana. Em casa, Osmar, deu certo. Aqui, vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. Vai. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar um recipiente e eu vou colocar água quente. Aí, pode pôr na tela para eles, diretora da atividade? Então, tá assim, ó. Antes de eu fazer o experimento, eu vou falar o seguinte. Então, eu construí ele aqui, ó, bem simples, fiz a construção dele. Aí eu vou perguntar o seguinte para vocês. Após a construção do termômetro, vamos fazer alguns testes. Ao mergulhar o termômetro em um recipiente com água quente, ó, eu tenho água quente aqui, ó. Legal. Tá até na... Tá aqui, ó. Mostrar para todo mundo. Opa. Mostrar para todo mundo. Eu tenho água quente aqui, ó. Então, água quente eu coloquei aqui. Vou colocar no recipiente. Aí a pergunta é a seguinte. Pode pôr na tela para eles, por favor? A pergunta é a seguinte. O que acontece com o líquido no interior do termômetro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr água quente aqui no recipiente. Pode mostrar aqui, ó. Vou pôr água quente aqui no recipiente. E aí eu vou colocar ele aqui dentro. Aí eu quero saber o que acontece aqui com ele. Então eu quero saber qual, digamos assim, qual fenômeno químico acontece com esse álcool aqui dentro. E na pergunta B, essa medida é maior ou menor que zero? Essa daí talvez seja mais difícil vocês responderem essa relação, mas nós vamos tentar, tá? Então, essa é a primeira atividade aí antes de eu fazer o experimento. Vou dar 3 minutinhos para vocês e a gente já retorna, beleza? Bom trabalho aí para vocês.
Retornamos, Jonas, com as interações. Antes, porém, obrigado, professora Cleonice, obrigado, professora Renata, obrigado, professor Luiz e todos, né, que estão aqui conversando com a gente, tá bom? Obrigado de coração. Tá? As respostas, Jonas. Outra questão. A professora perguntou, Jonas, se para fazer a inscrição o e-mail tem que ser institucional. Não tem necessidade. Pode ser o seu e-mail pessoal, não tem problema algum, não. No e-mail aí vocês podem utilizar o que é mais fácil para vocês, sem problema, tá, professores? Beleza. Jonas, algumas respostas interessantes aqui, ó. Bora, vamos lá. Na letra A, o pessoal falando que vai subir. Ok, boa. Evapora. Ele fica líquido e maior que zero. Né? Aí o Adriano falou com o professor, o líquido dilata. Aí a Isabela falou, o líquido dilata e vai subindo cada vez mais. Boa. Tá? Mesmo o pessoal falando que o líquido sobe e que a medida... O Felipe aqui, tá? Falando que o líquido sobe e a medida é maior que zero. O Samuel aqui diz que vai descer. Tá, Samuel? Presta atenção. Tudo bem? E a grande maioria falou aqui que a marca vai ser maior que zero. Beleza. Então essa é a relação. E aí o que eu gostaria de apresentar para vocês algumas relações. Esse termômetro aqui que eu construí, essa forma aqui de identificar se a temperatura sobe ou desce, é apenas uma representação, eu não quero que vocês vejam, eu não estou colocando em escala nem nada. O que eu gostaria que vocês identificassem? Como colocaram o álcool aí, no caso, dilata e sobe, beleza, é uma resposta plausível. Como eu fiz ele ontem, eu não sei se vai subir, por quê? Porque pode ter evaporado o álcool que está ali, né, Osmar? Sim, é verdade. Pode ter acontecido. Mas, no contexto, vamos tentar elaborar aí. Vou colocar para vocês na tela aí a resposta. Então, a resposta da atividade 1, que está aí é o seguinte. Então, o que acontece? O álcool se dilata subindo pelo tubo do plástico. Essa é a teoria, né? Sim. É o que nós esperamos aí que aconteça. Na B, essa temperatura é maior ou menor que zero. Essa medida é maior que zero, ou seja, um número positivo. Vou tentar aqui, não fazer feio aqui, né? A água tá então vamos quente, tentar. A água está quente aqui, ó. Então Não peguei a água quente. Não façam isso, como disse o Jonas. Então não façam isso em casa, por favor. Então eu peguei a água quente aqui, ó. Eu vou colocar no recipiente. Então coloquei a água quente aqui no recipiente. Aí o que eu vou tentar fazer? Eu vou colocar, no caso o frasco aqui, ó, aqui dentro. Aqui dentro. Beleza. Qual que é a ideia aqui? Qual que seria o objetivo aqui? Identificar um valor positivo aqui dentro. Então, aqui a ideia, ó, tá subindo, é subir. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Tem uma marquinha azul mais Ele forte tem uma aí, marquinha tá assim. azul aqui, ó. Então ele está subindo aqui, não sei se vocês conseguem ver. Só que eu trouxe um termômetro de cozinha. Vou mostrar aí para vocês, ó. Aqui é um termômetro de cozinha. Se eu colocar ele aqui dentro, vou até trocar de mão para tentar facilitar. Se vocês verem aqui dentro, ó, eu consigo marcar, ó, tá vendo? Ó, 46, está subindo, ó, 55, 60 graus aqui, ó, e está subindo. E a outra também está subindo, ó. Quem tá subindo? Ó, deu certo. Ó. Deu errado não, tá Bacana. subindo aqui, ó, marquinha vermelha, 70 graus aqui, Nossa. 71 a água aqui, ó, e ele tá subindo. Ó, Ai, que legal. ufa, ainda bem que deu certo. Deu certo. Então, ó, a marca dele, qual que é a ideia? O álcool, ele dilata. Então, eu tenho uma representação positiva, né? Para cima aí, ele tá subindo, é uma representação positiva. Aqui, ó, 72 graus aqui, ó. Quente, hein? Nem me fala. Quero ver como que eu vou descartar essa água aqui depois. Então, aí eu tenho o seguinte. Aqui ele subiu. Vou até tirar ele aqui de dentro. Então, colocar aqui ele no canto. Legal. Então, aqui seria mais ou menos, ó, vou pedir para a câmera colocar, ó. Aqui seria, então, ele dilatou. Aqui agora ele está diminuindo porque eu tirei. Mas, então, ele conseguiu subir. Essa ideia e esse contexto de começo aí, o que vocês têm que localizar? Então, para cima, eu vou ter termos positivos aí. Valores positivos nesse acréscimo. E se eu fizesse o contrário, Osmar? Colocasse no gelo? Ai, será que eu vou dar um spoiler? Não, né? Pode dar, vai. Pode dar. Normalmente, o que acontece? Essa temperatura ela vai baixar a níveis inferiores ao zero, é isso? É o objetivo. Pois é. Só que no caso aqui nós estamos em temperatura ambiente. Conseguir valores próximos de zero, aí, no caso até menores que zero, o ideal seria em ambientes fechados.
você conseguir lacrar, você conseguir colocar. Nós vamos tentar aqui chegar em alguma coisa próximo, tá? Um valor bem mais próximo de zero. Então, eu consegui chegar mais 70 graus aqui na água, né? Me lembrei de uma questão de economia, né? Que a gente abrir o freezer sempre que necessário. Não abra o freezer desnecessariamente por conta disso, né? Entra o vapor, o ar quente, né? A temperatura ambiente, e aí toda vez que isso acontece, quanto mais você abre, né, a portinha lá do freezer, mais ele aquece, né? Então o ideal é abrir só... Tem uma curiosidade. Diga. Sabe como funciona o ar-condicionado? Não. O ar-condicionado funciona assim. Ó, por exemplo, você foi lá, colocou 22 graus no ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, você quer que ele atinja 22 graus. Se você colocar uma temperatura menor, você colocar 10 graus no ar-condicionado, ele não gela mais rápido? Sabia dessa? Não, já. Ele vai gelando, né? Ele vai resfriando isso. Ele vai resfriando o ambiente até chegar àquela temperatura. Chegou naquela temperatura, ele desliga. Então, essa é a ideia. Não adianta você colocar o ar-condicionado lá embaixo, que ele não vai gelar mais rápido. E aí a geladeira funciona na mesma, quase a mesma ideia, né? A refrigeração ali, no caso do freezer ali dentro, ela é um pouco diferente nisso, né? Legal. Então, vou pedir para o diretor colocar aí a atividade 2. Então, vamos tentar elaborar essa atividade 2, né? Então, após a construção de termômetros, vamos fazer outros testes. Ao mergulhar o termômetro em um recipiente com água fria, o que acontece com o nosso termômetro aqui? O que vai acontecer com ele? E essa medida é maior ou menor que zero? Essa B, ela é mais difícil a resposta, por quê? Como eu comentei, valores negativos é um pouco mais difícil. Mas o que você acha que vai acontecer? Então, 3 minutinhos no chat e a gente já retorna.
Retornamos aqui, Jonas, com as perguntas, né, interessantes, respostas interessantes. Perguntas estão ali, mas com as respostas interessantes dos nossos alunos, não é? Algumas bem coerentes, outras nem tanto, mas faz parte do processo aqui. Tudo bem? O Caio falou assim, vai esfriar o termômetro e a temperatura vai ser menor que 0. O Gustavo falou que vai aumentar. Tá? O Miguel falou que é menor que 0, tá ok. A Sofia falou que a temperatura desce. Tá? Vai ser. O Gustavo falou que a água vai se comprimindo. O álcool, né? No caso, isso. Falou a água aqui, tá? A Lisandra vai esfriar e falou, talvez vai mudar de cor. Tá bom? Acho que não, Lisandra. Tá? O termômetro vai esfriar, segundo a Emily, tá? E a temperatura deve ficar abaixo de 0. E aí a Ana Júlia falou uma resposta interessante. A temperatura iria diminuir, certo. Tá ok? Mas depende do quanto que a água vai estar fria. Valeu, Júlia. Isso mesmo. A água na temperatura ambiente aí, ela tem algumas características aí que eu vou colocar para vocês. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei, vou tentar mostrar aqui para o câmera, é que se eu virar eu vou derramar, né? Então, eu tentei colocar gelo e água aqui dentro, ó. Tem gelo e água aqui dentro. É que não vai dar para mostrar para vocês, mas, ó, vou até tirar, ó. Tem uma pedra de gelo aqui, ó. Então, tem água e gelo aqui dentro. Vamos tentar, né? Essa daqui eu não garanto para vocês, não garanto que vai acontecer, que vai dar certo aqui, porque essa aqui eu acho mais difícil vocês enxergarem. Então, o que eu vou fazer? Ó? Coloquei o termômetro que nós construímos aqui, né, que nós fizemos, ali dentro. O que eu vou tentar mostrar para vocês? Eu vou tentar colocar esse outro termômetro aqui dentro. Ó. O outro termômetro, ele está marcando 13 graus Celsius. Está marcando 13, porque ele estava aqui, ó. Se eu colocar ele aqui dentro, ó, não sei se dá para ver, ó, tá diminuindo, tá vendo? Ó, 7 graus. 7 graus já é bem gelado, né, Osmar? É frio. Então, ó, 3,3, 1. Vamos ver se ele, ó, 0,8 menos. Aí, ó, tá vendo o menos ali, ó, o negativo? Tá, então, nós temos uma temperatura aqui, né, no caso, menor que 0, ó, 2,2 e está descendo. Está descendo. O outro já demora mais, né? Esse aqui, o álcool, ele comprimir já é mais difícil, ele demora até um pouquinho mais. Não sei se dá para ver. E como é o mesmo recipiente, Jonas, eu acredito que ele conservou um pouco do calor do experimento anterior, né? Isso. Então, até ele, com caso, tem que fazer o líquido inteiro, sim, né, se resfriar. Então, para o líquido inteiro se resfriar e diminuir, já é mais difícil. Então, se vocês verem, ele vai descendo bem devagarzinho aqui, ó, quase não dá para ver, mas eu tenho aqui, no caso, ó, se vocês olharem aqui, eu tenho uma temperatura negativa. Então, o que eu posso observar aqui? Que temperaturas abaixo de 0, né, Osmar? Sim. Nós representamos por esse sinal negativo, né, Osmar? Sim, númerozinho negativo ali, ó, menos 3,5, é isso? Isso. É que não dá para ver tanto aqui, mas ele desceu. Mas é bem visível, sim. Tá diminuindo. Mas ainda bem que eu trouxe o termômetro aqui, legal, que deu para ver. Então seria mais ou menos essa ideia, né? Nesse contexto que vocês vão observar, num sinal aí negativo, ou seja, uma temperatura abaixo de 0, eu só posso falar que ela é negativa. Então eu tenho que observar alguns aspectos, tá, Osmar? Legal. Que aqui é uma ideia aí porquê da temperatura, né, do porquê nós fazemos esse modelo de temperatura. O que está na telinha para vocês é porque a escala do termômetro é, no caso aí o grau Celsius, como que ele foi construído. Então, a graduação do termômetro no Brasil é por meio da escala Celsius, né? Então, nós utilizamos aqui no Brasil a escala Celsius, existem outras graduações, né, no caso aí de temperatura, de escalas, né, que usa o estado físico da água. Então, qual que é a ideia aí? Qual que seria a ideia? Então, 0 graus é o ponto, no caso a gente chama de fusão, que é o gelo. Então, quando a água está líquida e ela vira gelo, nós falamos que é 0 graus. Quando ela está em 100 graus Celsius, ela evapora. Ou seja, nas mudanças da água, quando a água muda aí, eu vou ter essa representação. 100 graus e 0. Então, qual que seria a ideia, né? Qual que seria a ideia no contexto aqui? Quando ela atingir 100 graus Celsius,
a água evapora. Evapora. Beleza? Então, quando ela evaporou, eu falei que é 100. Foi a escala ali, foi estipulado 100. Quando ela estava em 100 lá, e aí ela foi descendo. No caso ali, eu tenho água com gelo, tá? Não é que toda a água ali é com gelo, tá? Então, eu tenho água com gelo. Então, quando a água vira gelo, ela, no caso aqui, a gente fala que é 0. Então, a partir daí, né, temperaturas menores, eu vou falar que ela é negativa. Qual que foi mais ou menos as nossas temperaturas que nós observamos? Nós observamos um valor aproximado aqui, ó, 70 graus, né? Sim. Ou seja, um valor positivo, 70 graus Celsius. E a gente conseguiu um. Próximo aqui, vou colocar menos 3, Osmar. Chegamos no 3,5. 3 está ótimo. Beleza? Beleza. Então, um valor negativo que nós conseguimos chegar aqui, que seria o mais difícil, né? Seria, no caso aqui, o 3 negativo. Então, o que eu tenho que observar? Valores para cima são positivos, valores para baixo aqui são negativos. Então, numa reta numérica, aí, vamos colocar ela na vertical, Sim. eu vou ter para cima valores positivos, para baixo valores negativos. Vou até pedir de novo para o câmera, ó. Ela ficou um tempinho aqui no gelo, ó. Ó como ela diminuiu. Ó. Verdade. Ó, antes estava aqui em cima já, né? Sim. Ó, deu certo aqui, ó. Ufa, ainda bem. Experiência bem sucedida, mais ou menos aí deu certo, Legal. né, Osmar? Boa. Então seria essa a ideia. O que eu vou pedir? Vamos lá, colocar missão 7º ano. Missão 3, de novo. O que eu vou pedir aí para vocês que estão participando do Matemática em Casa? Localizem, quero que vocês identifiquem dentro da casa de vocês ali, fotografem, números negativos. Números positivos é mais fácil de encontrar. Eu quero números negativos. Pode ter vírgula, não tem problema, né, Osmar? Não Situações tem essa... que o número negativo esteja presente ali. Isso mesmo. Mas precisa necessariamente aparecer o número ou não? Pode ser uma situação em que a gente enxergue a existência do número negativo. Então, eu gostaria que o número aparecesse. Eu quero que ele apareça que nem no termômetro ali no de cozinha que eu mostrei para vocês. Eu quero que ele apareça nesse formato, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse aspecto do seguinte: números negativos, retas abaixo de 0. O que eu vou já antecipar que eu gostaria que vocês observassem? Eu estou colocando essa, no caso aí, numa vertical. Né, Osmar? Eu estou colocando ele na vertical. E se eu colocasse essa reta na horizontal? A prática não mudaria nada, né? Só o posicionamento, né? Então, eu vou ter aqui o 0 no centro, Sim. né? Pode colocar na tela para eles, diretor? Então, eu peguei ali na reta, em vez de na vertical, eu vou colocar ele na horizontal. Então, eu tenho o marco 0, que é o mesmo, né? Sim. Só que para a direita eu vou ter valores positivos. Okay. Então, eu vou ter 1, 2 e assim por diante. E para a esquerda, aí eu vou ter valores, eu vou até passar aqui por cima, ó, valores negativos, né, Osmar? Bacana, então, essa é a ideia. O abaixo de 0 seria a minha esquerda, né? Sim. O abaixo de 0 seria essa relação para a esquerda. Sim. Acho que ficou claro, né? Acho que ficou. Fica aqui lembrando duas situações, né? Positiva praia, né? E a negativa sorvetinho. Né? Boa, né? Seria mais ou menos essa relação aí do positivo e do negativo. Não tentem fazer esse experimento em casa, eu vou pedir, por favor, não tentem fazer esse experimento em casa por conta do álcool. Isso daqui, ó, alguns até me perguntaram, esse daqui é um termômetro caseiro. Então, é um termômetro caseiro, quando você coloca aqui, ó, ele aumenta e diminui a temperatura. Estou segurando ele na ponta aqui, ó. É um termômetro caseiro, aqueles de cozinha mesmo, vocês podem encontrar em qualquer lugar, vende. Esse aqui, inclusive, eu paguei R$4. Nossa! Não é tão caro, não. É. Esse aqui, inclusive, eu paguei R$4. E aí eu quero que vocês sempre observem. Vou fazer de novo aí, para a gente tentar. Olha a temperatura, né? Vou pedir de novo para o câmera, que eu quero que vocês enxerguem. Olha como a temperatura vai descendo, Osmar. Sim. Ó como ela vai descendo. Eu estava tentando uma temperatura ambiente e ela vai descendo ali. É que no caso aqui já está virando em temperatura ambiente, ó, pode ser que não chegue, ó, conseguiu chegar, acho que abaixo de 0. Ó. É verdade. Água é um elemento interessantíssimo, aqui, né? Apareceu negativo aqui. Que legal. Beleza? Ó, menos 3, ó. Vamos ver se chega em mais aí, ó.
Ó, aqui já até desceu, ó. Sim. Aqui já está até menor. Desceu aqui, ó. Vamos ver qual que é o valor que a gente consegue chegar em máximo. Acho que não dá mais. Acho que 5 aqui vai ser o máximo. Temperaturas negativas é mais difícil aqui, ó. Sim. Chegou em 5 aqui quase. Beleza? Beleza. Então, para a aula de hoje foi isso. Pode colocar na tela para eles, diretor, o QR Code? Então, a aula de hoje nós trabalhamos essa habilidade da questão dos números inteiros. Coloquem lá o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam. Deem sugestões, né, Sim, Osmar? O que sempre vocês estão achando ou não da aula. Obrigado, Osmar. Obrigado, Jonas. Até a próxima. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Continuem sempre em casa. Lembrando, inscrições ainda estão abertas para Matemática em Casa. Podem ir lá no site, consultem o Instagram, podem ir lá no Instagram. Não conseguiu? Procure o nosso e-mail. Lembrando, e-mail cmsp.mate@gmail.com. Então, consultem lá o e-mail, é muito importante a participação de vocês. Nós estamos adorando aí. Missão 3, encontrar um número negativo. Então, já falamos bastante aqui na aula, seria mais ou menos essa ideia. Obrigado, né, Osmar? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.